A história começa à beira de um lago, onde nosso herói se encontra em um ambiente desconhecido. De repente, ele se lembra de que estava dirigindo quando uma máquina de venda à sua frente se soltou e acabou batendo nele. Ele fica surpreso por ainda estar vivo, mas logo percebe que não consegue se mover. Subitamente, ele ouve sua própria voz dando as boas-vindas aos clientes e percebe que foi reencarnado como uma máquina de venda, na qual vamos chamar de Box. Descobrimos que Box era um fanático por máquinas de vendas, então ele fica surpreendentemente feliz com sua nova forma. Ele admira os produtos e o design elegante da máquina, mas logo percebe que sua nova forma pode ser um problema. Ele se pergunta se foi por algo divino que ele se transformou na coisa que amava e decide apenas aceitar sua nova vida. Ele consegue dizer as coisas padrão de uma máquina de venda, como insira a moeda e obrigado pela compra. Ele pensa no que mais pode fazer para entender seu novo corpo e vê uma lista de coisas, percebendo que são os itens que está vendendo. Atualmente, existem apenas 2 itens, água mineral e sopa de milho. Box ouve uma voz dizendo que ele pode mudar os itens gastando pontos, e ele percebe que tem 1000 pontos. Ele descobre que os pontos são usados como dinheiro, que é então usado para reabastecer ou trocar os produtos vendidos, ou até mesmo adquirir funções adicionais. Após uma investigação mais aprofundada, ele descobre que os pontos permitem manter diferentes itens a diferentes temperaturas e até mesmo aquecer alimentos congelados. Box verifica quais outros itens possui e descobre que tem uma variedade de itens que costumava comprar em máquinas de venda quando estava vivo. Ele decide tentar mudar seu estoque para chá com leite, gastando 10 pontos, e o chá com leite aparece dentro dele. Parece que ele pode ganhar 1 ponto a cada 100 ienes, e à medida que aprende mais sobre si mesmo, percebe que não precisa de eletricidade para funcionar, mas sim consome seus pontos como energia. Ele usa 1 ponto por hora, o que significa que gasta 24 pontos por dia. Como ele ainda possui 990 pontos, pode sobreviver tranquilamente por cerca de 1 mês, mas sabe que não deve desperdiçar seus pontos até conseguir uma forma de ganhar mais vendas. No entanto, ele percebe que está no meio do nada e, após um dia, começa a entrar em pânico pensando que está condenado porque ninguém vai passar naquele local. Nesse momento, aparece um sapo gigante que se aproxima dele. Mas Box assusta o sapo com sua voz dando as boas-vindas, e o sapo começa a atacar com sua clava, diminuindo sua durabilidade. Box aprende que se sua durabilidade atingir 0, ele quebrará e se tornará inutilizável. O sapo continua atacando, e ele vê sua durabilidade diminuindo rapidamente. Ele percebe que há uma estatística de magia, e fica surpreso que exista magia neste mundo. Box consegue reparar sua durabilidade com seus pontos e pensa que pode apenas esperar o sapo se cansar. No entanto, o sapo de repente chama seus amigos, e ao ver outro sapo segurando um machado, ele começa a entrar em pânico e tenta encontrar uma função que o salve, mas não encontra nada útil. Os sapos continuam a atacar, mas de repente Box percebe que pode receber uma bênção de Deus. Ele é capaz de escolher entre várias habilidades diferentes, então adquire a habilidade de barreira e consegue afastar os sapos. Ele pensa que é invencível, mas seus pontos começam a diminuir rapidamente à medida que os sapos continuam atacando a barreira. Finalmente, os sapos ficam entediados e ele consegue sobreviver. Ele usa seus pontos para reparar sua durabilidade e vemos que ele está com 311 pontos. Dias se passam e ele ainda não conseguiu vender nada. De repente uma garota aparece. Ela parece desconfiada e logo percebe que está faminta dizendo que não é boa em caçar. Parece que ela estava caçando os sapos, mas sem sucesso. Ela nota a máquina de venda, mas não sabe o que ela pode fazer. Ela fica assustada quando ouve sua voz dando as boas-vindas e pedindo para inserir uma moeda. A garota se pergunta que tipo de moeda a máquina aceita, e tenta com uma moeda de cobre, mas não tem resultado. Box percebe que precisa adquirir a função de conversão de moeda para aceitar moedas de cobre e converter. Ele rapidamente aprende a habilidade por 100 pontos. Seus preços mudam, permitindo que a garota perceba que custará uma moeda de prata. Ela acha caro, mas decide arriscar porque está faminta. Ele fica empolgado por finalmente fazer sua primeira venda, e a garota escolhe o item de sopa. Ela o retira da máquina e fica surpresa por ainda estar quente. Ela prova a sopa e a acha deliciosa, dizendo que é melhor do que qualquer outra coisa por perto. Ele fica emocionado por deixar alguém feliz. A garota se pergunta que outros itens ele tem, e decide provar o chá com leite, comprando algumas sopas de milho adicionais. Com isso, ele ganha cerca de 6 moedas de prata, que se convertem em 60 pontos. A garota acaba adormecendo ao lado dele, e ele a protege com sua barreira, a enxergando como uma cliente preciosa. Quando a garota acorda, ela agradece por toda a comida e fica surpresa ao ouvir sua voz. Ela se pergunta se ele é capaz de falar, pois conhece alguém que inventa ferramentas com poderes mágicos. Ela nota que Box compreende as coisas que ela diz, e eles elaboram uma maneira de se comunicar, onde ele dirá olá, seja bem-vindo para responder sim e obrigado pela compra para responder não. Ela se apresenta como Lames e começa a tentar aprender mais sobre ele. Ele não pode dizer a ela seu nome, então ela decide chamar ele de Box.
Lamy se pergunta se ele se sente sozinho naquele local e sugere o mover para outro lugar, e ele concorda. A garota o levanta, e ele fica impressionado com a força dela, mas fica feliz por finalmente se mover. Descobrimos que Lamy tem a bênção da força, o que explica sua facilidade para carregar box. Ela faz uma pausa depois de um tempo para comer mais sopa de milho, mas ele acha que a sopa não é muito satisfatória, então decide encontrar algo mais interessante para ela. Lamy fica surpresa ao ver que ele pode mudar seus itens, e ela decide experimentar. É uma lata de batata frita, e ela acha absolutamente deliciosa, comendo várias latas e permitindo que ele recupere até 320 pontos. Eles voltam para a vila, e os guardas se perguntam o que ela trouxe de volta. Ela explica que Box é uma ferramenta mágica que fornece itens em troca de dinheiro, dizendo que o encontrou à beira do lago. Ela se pergunta se pode o manter ali, e os guardas mencionam que é normal que quem encontre algo em uma masmorra se torne o seu verdadeiro dono. Box se pergunta se eles estão em uma masmorra, mas ele acha que não é possível, porque consegue ver o céu. Os guardas ficam surpresos por ele poder falar e pensam que ele poderia ser vendido por um alto preço. No entanto, Lamy diz que o levará para conhecer sua amiga. Os guardas tentam comprar itens dele e ficam instantaneamente impressionados, experimentando todos os seus produtos. Eles pedem a Lamy que o traga de vez em quando. E Box fica feliz porque os negócios estão melhorando. Eles entram na vila e Lamy nota uma garota sendo abordada em um beco. Ela enfrenta um dos bandidos, mas vemos que, apesar de sua força, ela tem dificuldade para acertar o homem. Os homens decidem fugir, e Lamy verifica se a garota está bem. Ela parece surpresa ao ver Box. Depois disso, Lamy vai para a estalagem, e sua amiga corre até ela, feliz por ela ter retornado sem ferimentos. Parece que Lamy foi deixada para trás por alguns outros caçadores, mas sua amiga diz que ajudou a espalhar boatos ruins sobre eles. Ela se volta para Box e pensa que Lamy trouxe algo inútil com ela, mas ela afirma que ele é super útil. Enquanto Lamy o coloca do lado de fora, sua amiga imagina que Lamy quer ir até a superfície para descobrir mais sobre Box. Ela se pergunta como Lamy pagará pelo círculo de transferência, já que parece que estão em uma masmorra chamada Clearflow Lake, onde um círculo de transferência é necessário para sair. No entanto, Lamy gastou todo o seu dinheiro nos itens de Box. Lamy recebe uma oferta de sua amiga para trabalhar na sua hospedagem, aproveitando que os rumores sobre Box pudessem trazer mais clientes para o local. Isso funciona perfeitamente e as pessoas são logo atraídas pela qualidade de seus itens, e ele consegue fazer muitos pontos. À noite, Lamy o leva até os guardas na entrada. Eventualmente eles ficam enjoados de comer as mesmas coisas. Box entende que é hora de adicionar novos itens. Parece que ele conseguiu vender mais de 400 itens e agora tem mais de 3.000 pontos. De repente, ele brilha, e os guardas ficam surpresos ao ver um novo item que custa 3 moedas de prata. Eles estão animados para experimentar algo novo e se perguntam como devem comer. Felizmente há instruções na lata. Descobrimos que é um ensopado, e os guardas ficam impressionados com o quanto é delicioso, querendo comprar ainda mais. Após alguns dias, a notícia sobre seu ensopado se espalha pela vila, e parece ser um grande sucesso. No entanto, durante o dia, ele o torna indisponível para não competir com o negócio do restaurante local, onde Lamy está trabalhando. A garota que Lamy salvou se aproxima dele, mas ela se assusta com sua voz e joga uma pedra nele antes de correr. Os dias continuam, e Lamy o leva até os guardas à noite. Ela conversa com ele enquanto caminham e espera que possam conversar de verdade um dia, e que é por isso que eles precisam chegar até sua amiga na superfície. Lamy está feliz por ter encontrado Box, e ele acha que ser reencarnado como uma máquina de vendas não é tão ruim. No dia seguinte, Box fica aterrorizado quando se vê confrontado por um urso, mas o urso na verdade é o diretor da associação de caçadores. Ele fica impressionado ao ver Box e está lá para pedir sua ajuda. Ele menciona que estão planejando atacar a base dos monstros sapo e quer que eles participem. Lamy se pergunta por que ele quer levar Box que ele não pode lutar, mas o diretor diz que sua capacidade de fornecer comida quente pronta para a viagem seria inestimável para os caçadores, e promete os manter seguros. Lamy fica indecisa sobre levar Box em uma viagem perigosa, mas ele acha que se ignorarem os monstros sapo, poderia acabar sendo perigoso para a vila, então concorda em ir. Eles partem 3 dias depois, e descobrem que parece ser a época de reprodução dos sapos, então há um número anormalmente alto deles. De acordo com o diretor, eles estão se certificando de proteger o círculo de transferência em sua vila, porque é a chave para entrar e sair da masmorra. Além dos caçadores da vila, há também um grupo de caçadores conhecidos com eles, que estão participando deste ataque contratados como uma ajuda especial, animados para ganhar algum dinheiro. Os caçadores fazem uma pausa, e Lamy coloca Box no chão. Ela é abordada por um dos caçadores, que lhe diz para não se preocupar tanto, pois eles estão ali para proteger os dois. Ele fica interessado ao ver Box, e Lamy explica como deve usar. O homem decide experimentar, escolhendo um chá de limão, e fica impressionado com a embalagem. Ele tenta beber e acha delicioso,
perguntando de onde tudo isso vem. Lames menciona que parece que Box se recarrega sozinho. O homem fica ainda mais interessado e chama sua vice-capitã. Ela o trata como Capitão Kel, e Box fica surpreso ao descobrir que ele é o chefe daquele grupo de caçadores especiais. Kel relembra de sua vice-capitã como uma especialista em ferramentas mágicas, então ele pergunta se ela sabe algo mais sobre Box. Ela dá uma olhada nele, mas não detecta nenhuma energia mágica, dizendo que ele parece apenas um bloco de ferro. Kel menciona como ele se recarrega magicamente, pensando que os itens podem estar vindo de outra dimensão, e a vice-capitã sugere que poderia ser o poder de uma bênção, mas acha improvável. Kel acha que é um mistério, mas decide apenas ficar grato por Box estar ali. O diretor diz a eles que estão acampando para passar a noite. Box pensa que é a hora dele brilhar, e todos se alinham para comprar dele. Vemos que ele adicionou um macarrão instantâneo para esta expedição, e todos acham delicioso. Box nota uma garota que parece ter um grande apetite. Mais tarde, à noite, o diretor se junta a eles e diz a Lames que a Toca dos Sapos está a cerca de 3 horas de distância. Ele dá a ela a escolha de ficar no acampamento ou se juntar aos caçadores no campo de batalha. Lames está disposta a ir, já que é uma caçadora, mas ela se preocupa com Box. No entanto, Box diz que não se importa, então eles concordam em se juntar à batalha também. No dia seguinte, eles alcançam a base dos sapos, mas há uma névoa espessa e eles estão caminhando pela lama. O diretor diz a eles para atacar, e vemos os caçadores eliminando os sapos. Kel diz à sua equipe que serão pagos a mais quanto mais matarem, então eles ficam animados. Lames quer fazer o seu melhor, mas Box se preocupa com ela, pois ela tem dificuldade para acertar os golpes. Um sapo pula de repente em sua direção, mas ela o afasta facilmente. Ela fica surpresa por ter acertado, e parece que ter Box em suas costas está lhe dando um melhor equilíbrio. Vemos a equipe dos caçadores especiais eliminando os sapos, e a vice-capitã usa a magia da água para eliminar 3 de uma vez. No entanto, ainda mais sapos aparecem, e Kel acha estranho que haja tantos. Eles estão cercados, e Box começa a ficar preocupado. Os sapos avançam sobre eles, e a menina faminta protege Lames. Mas de repente, um sapo avança na direção dela. Lames se prepara para proteger, mas a barreira de Box afasta o sapo. As garotas ficam confusas ao verem a barreira e se perguntam o que está acontecendo, mas Box está contente por protegido elas e conseguir ser útil. Ele compra uma nova habilidade por 1000 pontos para expandir seu campo de visão, agora conseguindo ver em graus diferentes. Lames diz a ele para vigiar suas costas, e Kel elogia por sua força, a deixando envergonhada. Box avisa que estão sendo atacados, mas ela está muito distraída com elogios e não consegue o escutar, então ele acaba usando sua barreira novamente para afastar os sapos. Kel fica surpreso ao ver a barreira, e Lames afirma que deve ser o poder de Box, o que deixa Kel ainda mais interessado nele. No entanto, Box acha estranho o interesse de Kel nele e aumenta sua atenção com o capitão. Eles acabam derrotando todos os sapos, e Kel diz à sua equipe para cortar as línguas deles para que possam ser pagos pela associação. A vice-capitã pede para ajudar, dizendo que é nojento, mas Kel afirma que se tornou o capitão para não precisar lidar com isso, deixando sua equipe com raiva. Eles se perguntam o que fazer em seguida, e Kel sugere que possam ajudar na linha de frente. A vice-capitã lembra a ele que seu trabalho é proteger Lames e Box. No entanto, Kel quer ganhar mais dinheiro e diz que pode dar a todos um bônus. Eles sugerem que a decisão está nas mãos de Lames. Kel implora Lames para ir, e Lames fica feliz em ajudar. Os caçadores na linha de frente continuam a eliminar mais sapos, e há um monte de caçadores feridos. Lames os carrega para a carroça, e Box pensa em como pode ajudar. Ele tem uma ideia e decide oferecer bebidas de graça para eles. Os caçadores ficam felizes com a gentileza, e o diretor agradece a Kel por ter vindo em seu socorro. O diretor nota que havia o dobro de sapos do que o esperado, e Lames se pergunta como isso é possível. O diretor acredita que deve significar que o Rei Sapo surgiu, e Box imagina o quão forte ele poderia ser. O diretor pede ajuda de Kel para derrotar o sapo e diz a Lames para ficar para trás para ajudar a tratar e alimentar os caçadores feridos. Mais tarde, naquela noite, Lames é chamada para ajudar outros caçadores, mas um homem suspeito se aproxima de Box, que percebe que ele está atrás de seu dinheiro, então dá a ele uma bebida de graça, mas quando o homem tenta pegar, ele queima a mão dele com uma sopa quente. Box ri dele, mas o homem se prepara para o atacar furiosamente. No entanto, Lames retorna a tempo e acaba nocauteando o homem, que é imobilizado. Há uma perturbação ao longe, e o Rei Sapo aparece de repente. Os caçadores se perguntam por que ele está ali, e todos começam a entrar em pânico. Lames carrega Box na carroça, mas os cavalos estão muito assustados para se moverem. Lames acaba os deixando ir, e os caçadores se perguntam o que ela está fazendo. No entanto, ela começa a puxar a carroça com sua força. Box se pergunta o que fazer, pois sua barreira não é suficiente para salvar todos. Ele pensa em uma maneira de atrapalhar o monstro, olhando sua lista de itens em busca de ideias.
Ele acaba comprando Coca-Cola, e Lames acha que ele tem um plano. Eles pegam a Coca-Cola, e Box compra a função de mudança de forma, transformando-se em uma máquina de doces. Ele é preenchido com mentos, e Lames fica se perguntando o que precisa fazer. Box tem dificuldade para explicar seu plano, já que não consegue falar adequadamente, então continua dizendo para ela inserir a moeda. Ela não entende o que ele está tentando dizer, e o Rei Sapo se aproxima. O caçador pensa que ele deve estar quebrado, mas Lames tem certeza que Box está tentando dizer algo. Não há nada que Box possa fazer, mas o ladrão de repente acorda vendo o Rei Sapo e exige ser libertado, não querendo morrer. Mas o caçador enche sua boca com menta para o silenciar, porém ele começa a engasgar, então eles lhe dão um pouco da Coca-Cola, fazendo ele cuspir toda a menta. Isso dá a Lames uma ideia, e ela descobre o que Box estava tentando explicar. Ela conta aos outros caçadores, e eles acabam usando a Coca-Cola com menta para atacar os olhos do sapo. Kel e o diretor retornam a tempo, e conseguem derrotar o Rei Sapo. Todos comemoram. E o diretor se desculpa por colocar Lames e Box em perigo, agradecendo a Box por salvar a todos dizendo que sua missão está completa. Chegamos ao fim de mais um recap no canal. Se gostou e quer ver mais recaps das aventuras de Box e Lames, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima!